todos. Agora estou falando no microfone, né? Agora estou falando. Acho que está bom assim. Bom, nós vamos nos acertando, tá bem? Tá? É bom estar aqui novamente, é bom estarmos, né, encontrando amigos, fazendo amigos, só gratidão. Então, muitos de nós, às vezes, nos perguntamos, o que será que tem aí de diferente ou de novo, né? Não tem muita coisa diferente, não. Mas, há tempos que nós vínhamos pensando e já ouvi alguém dizer assim, mas eu vou de novo no centro, né? Os palestrantes falam sempre tão óbvio, as coisas são sempre tão as mesmas, né? E aí nós começamos a observar que nós poderíamos trazer, através de pensadores anteriores, como Emmanuel, Chico, né, uma infinidade aí de espíritos amigos que nos orientaram todo esse tempo através da literatura, que nós podemos dar um nome, né, para algo que a gente já conhece, mas que a gente vai desafiar mais uma vez e pensar no que será que a Idalina quer dizer com, né, tua mente, tua casa intransferível. E onde é que eu fui buscar isso? Nesse livrinho aqui, Chico, ele está com a carinha nova, essa capinha, o meu é todo estampado e velhinho, né? Até comprei esse, mas ele não é antigo, não. O lançamento dele, em 2010, é uma coletânea. E gostoso de ler um livrinho de cabeceira, porque é uma página, né? E nele ele traz vários comentários de todos os compartimentos da nossa mente, né? E não poderia deixar de trazer outro de Emmanuel, que é o Pensamento e Vida. Pensamento e Vida também ele é de uma página e meia. Maravilhoso. Então, nós fomos buscar, né, algum conhecimento nestes livros. E para dar início, nós vamos trabalhar com a vontade, né? Falávamos, eu e a Edna ainda há pouco, que às vezes a gente fica sem vontade, né? Vamos deixar passar um tempinho, a vontade volta. Mas não pode não, né? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então, a nossa mente, Emmanuel, olha só, Emmanuel, né? Ele tem uma linguagem tão atual, né? Tão próxima de nós. Ele diz que a nossa mente é um escritório com muitas repartições. E uma das repartições é a vontade. E a dona vontade, como eu disse, às vezes prega peças em nós. Se nós buscarmos lá na questão 619 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um belíssimo, para mim é um texto, né, de Santo Agostinho, quando Kardec questiona acerca do que, né, como, o que fizemos de bom, o que não fizemos, o que não tivemos oportunidade. E nesse diálogo, nós vamos ter a resposta que faça como eu fazia todas as noites. Antes de dormir, buscava no meu pensamento tudo o que havia feito naquele dia. As coisas boas que fiz, as coisas ruins que eu não fiz, que eu não deixei me vencer,
e tudo aquilo que passou que poderia fazer. Então, Santo Agostinho, ele nos dá essa oportunidade de reflexão acerca da nossa vontade. Então, a gente pegou e vamos lá trabalhar, então. O Livro dos Espíritos não é um livro para ser tomado e ler inteiro como se lê um romance. Não. Ele é um livro de perguntas e respostas. Então, quando eu tenho uma dúvida, eu vou ao Livro dos Espíritos e procuro lá pelo assunto que eu estou querendo abordar. E aí eu vou sendo direcionada nas questões. É assim que a gente estuda o Livro dos Espíritos. Porque se a gente abrir o Livro dos Espíritos para estudar inteiro ali, assim, né, como a gente pega um romance, não vai dar muito certo, não, a gente não consegue. Diferente do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, em qualquer momento que abrirmos, tem ali, né, a citação bíblica, e aí a nossa mente já abre para aquele aspecto, né, da doutrina espírita, e a gente vai encontrando as revelações. Então, cada livro da codificação, ele tem os seus assuntos e os seus direcionamentos, né, assim dizendo. Tá? Mas, tua mente, tua casa. Quando a gente pensa em casa, o que vem na nossa mente? Casa. A nossa casa física, né? A nossa morada, a nossa casa física. Lá de parede, tijolo, janelas. Mas será que essa casa que nós estamos falando, ela é intransferível? Por quê? Nesse tema, nós vamos encontrar aspectos objetivos e subjetivos. O que é objetivo, por exemplo, que está escrito aí? A palavra casa. Ela é objetiva, por quê? Eu fecho o olho e vejo a casa que eu quiser ver. Mas ela existe, ela é palpável. Então a gente chama de objetivo tudo aquilo que é palpável. E o subjetivo? Não, o subjetivo, a casa do subjetivo é aqui. É a nossa mente. E por que intransferível? Porque nós não podemos deixar que o outro faça por nós. Ou que nós embarquemos na seguinte situação, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você tem capacidade de selecionar o que você quer e o que você não quer. Então, é nesse aspecto é que Emmanuel vai falar. A casa intransferível é o nosso pensamento. É ele que nos constrói. Né? Pensamento e vida. E eu encontrei essa figura que eu achei muito interessante. Essa é uma imagem assim imaginada, né? Vamos dizer assim, uma imagem imaginada. Mas nós temos só na nossa cabeça dezenas de milhares de pontos ou de luzes piscantes. O tempo todo. Né? Olha que coisa incrível, maravilhosa, que é a mente humana. E ela está assim, é o dia todo assim. Eu acho que aqui eu falei uma vez de pirilampo, né? Essas lampadinhas que a gente tem pelo nosso corpo, eu acho que é um pirilampo mesmo, né? Que ele fica piscando. Pirilampo, todo mundo sabe o que é? Então, às vezes eu uso umas palavras assim, muito antigas, né? Que a gente usava lá na roça, mas é isso mesmo, né? É o vagalume. E como era gostoso ficar, porque não tinha energia elétrica, então a gente ficava brincando de caçar os pirilampos. Mas então vamos falar de reforma. Quando falamos de reforma, podemos pensar em reforma de uma roupa,
Ah, não estou gostando mais dessa roupa, vou dar um jeitinho, né? Eu tiro uma manga aqui, boto uma alça ali, faço uma customização, pronto, fiz uma reforma. E também tem a reforma da casa, que quando vamos fazer uma reforma da casa, principalmente quando nós permanecemos na casa, é difícil, não é não? É uma bagunça, né? Terrível. Então, por que é que nós estamos usando essa simbologia? Olha, reforma é dar forma melhor e mais aperfeiçoada a algo, ou a algum pensamento, ou a alguém. Mas olha lá, mas quando se fala de reforma íntima, eu não disse que eu ia trazer um tema surpreendente? Ninguém ia imaginar que eu ia falar de reforma íntima. E pensaram? Não pensaram, né? Olha lá. Mas quando se fala de reforma íntima, está se falando do processo do aprimoramento do ser humano, que, por meio do conhecimento do Evangelho do Cristo e das verdades reveladas pelos espíritos superiores, passa a rever conceitos que tem da vida. Então, a nossa reforma, ela passa, essa reforma dessa mente, ela passa pelas nossas experiências, pela nossa maturidade, ou pela nossa infantilidade. Hoje, nós estamos observando que não precisamos apenas evangelizar os pequeninos, evangelização infantil, mocidade. Não, nós precisamos oferecer algo a mais à sociedade, que é evangelização do adulto. Estudar. É necessário estudar. Próprio Kardec, ele diz, espíritas, estudai, porque só o conhecimento vos libertará. Sem conhecimento, nós seremos massa de manobra de qualquer pessoa que tenha um pouquinho mais de conhecimento. E às vezes alguém nos fala, você é espírita? Meia dúzia de palavras que ela fala decorada, ela nos deixa lá quietinho, encolhidinho, né, sem ação. Por quê? Por que que isso acontece? Já pararam para imaginar? Por falta de conhecimento. Simplesmente isso. Para podermos, então, crescer, evoluir espiritualmente e nos melhorarmos, é necessário que nossas experiências, como espíritos imortais na Terra, realizemos um esforço individual e intransferível. Por que individual? Porque tudo é individual, não é? Ora, quando Deus criou o mundo, o universo, e nos criou, um anjo querido disse, mas Senhor, o Senhor vai dar tudo a este ser? O mar, o ar, a terra pronta para ser plantada, as estrelas, o sol, a lua, tudo para esse ser? Sim. Mas, e como é que fica? Ele é dono de tudo? Sim. Mas eu lhe darei algo mais, que é o livre-arbítrio. Todas as suas escolhas partem dele mesmo. E é ele mesmo responsável pela criação e destruição. De novo no livro dos Espíritos, né? Se nós pegarmos lá no terceiro livro, nós vamos encontrar toda esta orientação. O homem constrói e o homem destrói. O homem faz o bem, o homem faz o mal. Mas ele pode escolher? Pode.
Ele não tem o livre-arbítrio? Ele pode escolher o que fazer, né? Nos aprimoramos moralmente. O que está faltando na nossa sociedade? O que está em baixa na nossa sociedade? A moral. Hoje, uma sociedade tecnológica, moderna, está em busca só do ter. Ter é o ponto de partida. O ser, este ser que deve aprimorar ser e não é transferível, você não pode terceirizar. Vai para mim lá no centro, toma o passe por mim, ou então, leva essa garrafinha d'água, pede para fluidificar a água para mim, você traz para mim. Eu estou terceirizando a minha criação, eu estou terceirizando a minha evolução. O outro que vai fazer isso para mim, ele vai evoluir, ele vai crescer, e eu vou continuar mendigando. Faça isso, aquilo, por favor. Está na hora, né? É, pois, por meio do autoaperfeiçoamento moral e autoconhecimento que podemos realizar a reforma íntima. Muitas pessoas falam assim, mas isso é coisa moderna. Não. No templo de Elfos, lá escrito no painel, bem grande, conheça a ti mesmo. Eu só posso fazer para o outro se eu me conhecer. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Eu só vou ter respeito pelo outro se eu me respeitar. Está lá no primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a ti mesmo. Oh, meu Deus, mas como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Percebe que tudo é parte de nós? É eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que dar o início à minha reforma íntima. E como é que eu faço isso? Pintando as paredes? Não. Eu adentrei esta casa hoje e eu senti um refrigério, algo diferente, não foi, Tony? Cheguei e falei, mas está tão diferente. Parecia que eu estava em outro lugar. Estava me sentindo tão acolhida. Então, é isso. A gente tem que estar num lugar e estar naquele lugar. Eu não posso estar num lugar, mas pensando em outra coisa, né? Tendo outras atitudes. Então, como que eu me reformo? Posso reformar esteticamente? Eu posso. Passo uma tinta no cabelo, faço uma academia. Mas essa reforma que nós estamos falando, não. É a reforma íntima de cada um. Então, nós vamos ver pontos da reforma íntima. A reforma íntima, ela tem diversos pontos. A começar pela humildade. Se eu não tiver humildade, eu não vou entender qual é o gatilho para a minha mudança, né? O gatilho vamos chamar de vontade, tá? Então, eu tenho, primeiro, eu quero mudar. Eu posso mudar? Eu devo? Quando eu respondo a todos esses questionamentos, né, eu estou falando comigo mesmo. E como é que eu vou lidar com isso? Olha, a minha mente não é um departamento cheio de divisórias, e um deles é a vontade. Então, o que é o meu gatilho para realizar alguma coisa? A vontade.
Eu vou precisar de mais água. A vontade. E eu achei aqui muito engraçadinho essa força de vontade. Olha eu lá no primeiro degrau. Estou ali sentada, né? Ah, não vou fazer. Né? Não vou fazer. Veja que é tudo não. Ah, eu não consigo fazer. Ih, eu durmo cedo, eu não vou lá no centro espírita. E é longe. Ah, não vou dar conta disso, né? Não consigo fazer. De repente, eu quero fazer. Veja que ele abre os braços. Eu quero fazer. Como eu faço? Veja, despertou em mim a busca de qual é o caminho para eu fazer. Por onde que eu vou? Então, quando eu tenho como eu faço, eu já busco uma ação. Eu vou tentar fazer. E já estou a caminho. Estou a caminho. Eu consigo fazer. Quando a gente fala, eu consigo fazer, pode ser que na primeira vez não saia tão bem feito, mas eu consigo fazer. Eu vou fazer. Olha lá. Eu consigo, eu vou fazer. E eu fiz. Não podemos deixar a vontade passar, né? Tem que dar força para essa vontade. Então, essa vontade eu não posso deixar passar. E é isso que Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, vai tratar. Dessa vontade, né, que a gente deve ter. E ele diz assim, né? Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. É um grande escritório subdividido em diversas sessões de serviço. Que lindo, né? Que texto lindo que nos leva à reflexão. Olha, então o que eu preciso? Vontade. Se eu tive vontade, eu vou. Porque eu quero, eu posso e eu devo. Por que eu devo? Porque é melhor para mim. Então, eu devo fazer aquilo. Qual é a postura que nós devemos ter? Que todos nós, né? Quando eu digo nós, é nós todos que estamos aqui no corpo material, tem vários amigos aqui que vieram ouvir, né? Postura de aprendiz, exercício da humildade. Eu quero, eu posso, eu vou, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém me dando a mão. Observar a si mesmo, para descobrir em si mesmo, olha, estudo atento do nosso mundo subjetivo. Né? Eu vou conseguir. Venha, vamos fazer, vamos participar. O evangelizando adulto é aquele que procura os cursos que as casas oferecem, as casas de oração oferecem. Ah, mas eu não posso ir porque o horário não me permite. Hoje todo mundo tem celular, entra na internet e busca um curso, né? Vem à casa de oração, assiste uma palestra e pronto, já está começando a encontrar o caminho. Renúncia, né? Renunciar é muito difícil. É aquele que dá o primeiro passo, encontra ali um empecilho, renuncia. Ou já renuncia algo na sua casa para poder estar aqui hoje, que é uma renúncia maravilhosa, né? A mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes. Todos esses posturas de aprendiz, e todas essas posturas, eu fui buscar tudo em Santo Agostinho. E olha que interessante, quando ele diz, mudança íntima exige seletividade social dos ambientes e costumes. Quando somos muito jovens, nós gostamos de lugar muito alegre, muito festivo, né?
aquela que a gente vai chamar de aquela bagunça que é próprio daquela idade. Com o passar do tempo, nós vamos selecionando, já não temos tanto prazer daquilo. Nós selecionamos a música que queremos ouvir, nós selecionamos com quem queremos ir, onde queremos ir. Nós mesmos vamos fazendo seleção. Isso é bom, isso não é bom. Mas se eu não fizer um movimento, eu não vou saber o que é bom e o que não é bom. Aceitação. Aceitar como somos e ao próximo como ele é. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, não me aceito, vivo brigando comigo mesmo, como que eu vou aceitar o outro? Agora, quando eu me aceito, eu estou aberta para aceitar o outro. Eu estou aberta para compreender e não ficar batendo de frente com o outro com aquilo que eu não concordo. Né? Então, auto-perdão. Postura de perdão às faltas que cometemos e que não gostaríamos de cometer mais. Muito interessante. Nas aulas que nós dávamos até o ano passado, lá no Paula Vitor, eu gostava de uma brincadeira. No primeiro dia de aula, dava um envelope e um pedacinho de papel. Escreva aqui o que você veio buscar. O que te trouxe aqui? Eles escreviam. No final do ano, e a gente guardava o envelope, porque eram 4 salas de aula, né? Então, guardávamos o envelope. Lá no final do ano, a gente distribuía o envelope de novo e perguntávamos a eles, depois de ter trabalhado o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, toda a Bíblia, todo o Evangelho do Espiritismo. E agora? Você faria as mesmas coisas que você relatou? Não. Muitos choravam. Por que eu não conheci esse Jesus fora do madeiro? Porque eu tinha um Jesus crucificado, eu tinha um Deus sanguinolento, um Deus de punição. Então eu não era feliz com isso. E hoje eu encontrei o caminho. A doutrina espírita é a chave para o entendimento de tudo que já foi escrito. No Velho Testamento, no Novo Testamento, em todo o Pentateuco da doutrina espírita. E aí, nesse momento, cai a chavinha. Estou no lugar certo. São 5 anos de cursos. E todos vão até o final. Todos não, exagero meu, né? 1/3 volta a estudar à noite, tem filho, aí essas coisas acontecem. Mas a maioria permanece porque quer realmente mudar. Né? Então a gente vê assim, hoje, se eu estou saindo da garagem e vem um carro, eu não fico maldizendo. Eu falo assim, paciência, porque você vai ter oportunidade de sair. E quando alguém me fecha, eu não xingo mais. Eu falo assim, Deus te acompanha. Olha que evolução. Eu falo, menino, vocês evoluíram demais, né? Eu não sou ganancioso. Mas sem querer, eu joguei na Mega Sena, né? Não era ganancioso. Mas por quê? Nós ainda somos falhos. Nós ainda somos frágeis. Nós permitimos ser seduzidos por pouquíssimas coisas. Então, o auto-perdão é perdoar as faltas. Se eu quero que você me perdoe, eu tenho que me perdoar primeiro. Né? Cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção, meditação. Gente, é um trabalho árduo. É de engrossar couro. Não é fácil, né? Não é fácil dizer para um irmão que fecha você no trânsito, Deus te acompanha. Não é.
É de muitos e muitos anos, né? Vigilância. O que é que eu devo vigiar? Vigiar. Atitude de cuidar da vida mental. Não é só ir na academia e cuidar da vida do corpo físico. É necessário cuidar da vida mental. Como, né? Olha lá, oração é a terapia da mente. Então, quando estamos orando, não tem nada ruim passando pela nossa cabeça, né? Eu desliguei. Então, oração é a terapia da mente. Trabalho. Todo trabalho na casa de oração é abençoado. Todo trabalho que você faz na comunidade é abençoado. Ser proativo, né? Ser aquela pessoa que acolhe. Tá? Então, toda ocupação útil é trabalho. E lá no livro dos Espíritos também tem um capítulo só sobre o trabalho. E João vai falar, né? Meu pai que está no céu trabalha até hoje. Por que é que eu não trabalho? Tolerância. Ah, essa é boa, né? Todos nós somos tolerantes aqui. Tem um livro do Isaías Claro que fala da paciência. Alguém aqui já leu? É ótimo. Ele parece que dormiu do lado da gente com essa tolerância. A gente diz assim, ai, perdi a paciência. Perder o quê? A gente só perde o que a gente tem. Se a gente não tem paciência, vai perder o quê? Não é assim? A gente não fala isso? Ah, eu fiz isso porque eu perdi a paciência. Perdeu o quê? Amor incondicional. Esse amor incondicional é perigoso, tá? Porque amor de mãe transcende qualquer esse incondicional. Porque amor de mãe é amor de mãe, amor de pai é amor de pai. Hoje eu fui à farmácia, quando eu saí, vi um jovem paizinho segurando a bebê assim no peito e vi que a bebê não estava bem, né? E eu disse para ele, nada como um afago do pai para se sentir melhor. E eu estou vivendo momentos muito importantes. Minha filha teve gêmeos, faz 3 meses. Amélia e Helena. Então eu chego, ela está com uma amamentando e a outra numa bolsa do outro lado. Então, como eu já tive gêmeos, né, eu já conheço mais ou menos a caminhada. Mas que delícia que é o afago de um colo materno. Sempre. Né? Eu estou na casa dos 75 anos, eu tenho saudades do colo da minha mãe. Eu sinto o perfume da minha mãe. E nas horas de dor, muito mais. Tolerância, então, toda evolução é concretizada na tolerância, na paciência, se orientando pela paciência. Amor incondicional, aprender a gostar de si mesmo. Francisco, não Cândido Xavier, tá? Paula Vitor. Eu ia falar Francisco. Paula Vitor, no livro Psicografia do Raul Teixeira, ele diz assim, todo espírita deveria observar se suas ações levam ao Cristo ou se afastam dele. Vocês conhecem Raul Teixeira? Pelo menos de palestra, né? Então, Raul Teixeira é um espírita que psicografa os livros de Paula Vitor. Estou com o Chico hoje na cabeça, né? Muito bom, vamos lá. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém, quer dizer, só terá o perdão mudando de proceder. Então eu sei que eu não posso fazer determinadas coisas, não posso não, que eu não devo. Aí faço e fico mal, aí eu venho no centro espírita,
tomo passe, e eles fazem passe de cura, e eu fico bem, e eu saio bem, eu vou embora feliz, e faço tudo de novo, e volto depois caindo pior do que a primeira vez que aqui estive. É ou não é? Gente, é assim. Mas olha, está lá, né? No Livro dos Espíritos, questão 661. A cada um segundo suas obras. Então eu não posso desejar ser aquilo que não sou, conquistar aquilo que eu não me preparei, não estudei, não lutei para conquistar. Cada um segundo suas obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. E, eu estou falando que é o Chico, né? Eu estava pensando no Chico o tempo todo, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Por isso que o adultério por pensamento está lá em Mateus, né? No capítulo que trata do divórcio. Quando você pensou, já pecou. Tá? Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Um dia, através do reflexo de nós mesmos. Até que nos identifiquemos, um dia no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui tua mente, tua casa intransferível. Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Pensamento e Vida. Então, a proposta era dar uma passadinha pela reforma íntima, mas trazendo um novo olhar, né? Um olhar mais provocador. E quando eu estudo, eu me cobro, eu tenho que mudar muita coisa. Ainda não consegui, né? Mas se nós conseguirmos, fazemos uma proposta, conversamos com Deus, fazemos a proposta, Ele nos dá a coragem, a gente faz o certo, a chance de errarmos novamente é 100%. E aí a gente pede de novo. Até que um dia a gente não erra mais. Ok? E era isso que a gente tinha para a nossa reflexão dessa noite. Eu agradeço muitíssimo a todos, né, que me acolheram com o olhar, com as vibrações, que vocês pensam que é fácil estar aqui, não é não, né? Mas eu colhi de cada um de vocês o carinho, né, o acolhimento dessa noite. Então, de coração, você quer que eu faça a prece? Ou depois? Então, encerramos aqui a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja.